Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui para poder passar essa mensagem, né? E de alguma forma procurar ajudar as pessoas e principalmente você que está buscando um equilíbrio emocional e espiritual. Aqui nesse vídeo, nesse canal, nós vamos tratar sempre desses dois assuntos, o lado emocional e o lado espiritual. Porque eu acredito que mente e espírito tem que estar bem alinhado para que a gente possa cumprir com o nosso propósito e também alcançar uma vida mais equilibrada. E para você que não me conhece, eu me chamo Alan Moraes e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a psicanálise. Como é que ela pode ajudar o indivíduo, né? Ajudar a pessoa no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual. Primeiro eu quero começar aqui dizendo por que eu decidi estudar psicanálise. Hoje eu sou psicanalista em formação, estou me formando em psicanálise. E por que eu decidi estudar psicanálise? Porque eu sempre gostei desse lado do comportamento humano. O comportamento humano ele sempre me chamou a atenção, porque as pessoas são como são. Durante muitos anos, há mais de 20 anos, eu venho ajudando pessoas. E eu fazia parte de um trabalho onde eu via que, na hora de atender as pessoas, eu atendia muitas pessoas, e durante esse tempo que eu fiquei trabalhando nessa instituição, eu vi que as pessoas elas tinham diversos tipos de problemas. Desde problemas espirituais, sociais, mentais, enfim, muitos problemas. E eu ficava me perguntando como é que essas pessoas ficavam tantos anos dentro da instituição, né? Ou dessas instituições, não estou aqui me referindo a uma, mas vou falar do que eu conhecia. E a vida delas não mudava, né? E era sempre a mesma pergunta que eu me fazia. Meu Deus, como é que essa pessoa está 20 anos dentro da igreja, 15 anos, 18 anos, e ela continua sendo a mesma pessoa, tendo sempre os mesmos problemas? Por que essas pessoas não mudam? E quando essas pessoas chegavam até a gente, e elas vinham pedir ajuda, a gente já tinha uma resposta pronta. Ou era o diabo, ou era a pessoa que não estava obedecendo a Deus. Então, eram essas respostas que a gente dava para a pessoa. Ou você não está obedecendo a Deus, ou o diabo não está deixando a sua vida mudar. Só que aí, se você for usar inteligência, se o diabo não está deixando a vida da pessoa mudar, então isso tem que acontecer com o mundo inteiro. Então por que tem pessoas dentro da igreja que as suas vidas, elas mudam e não estão dentro da igreja? Como é que aquelas pessoas que estão dentro da igreja estão com a vida sofrendo? Obviamente que depende aí também da área da vida, né, a qual eu estou me referindo. Mas seja financeira, sentimental, espiritual ou vice-versa. Mas enfim, essas perguntas ficavam na minha mente. E eu achava muito estranho. Não é possível, não é só um problema espiritual que essas pessoas têm. Tem algo a mais. Eu sabia que existia algo a mais. Até que eu tomei a decisão, enfim, de sair desse trabalho, de renunciar a esse trabalho e partir então a procurar, a estudar sobre o comportamento humano. E eu sempre procurando ler livros de psicologia, sempre procurando entender sobre o comportamento humano, até que a psicanálise ela me chamou muita atenção em algo que eu estou amando, e ela está me esclarecendo e me tirando muitas dúvidas sobre o comportamento humano. Por que as pessoas são como são? Porque elas não conseguem mudar. Obviamente que como cristão, eu como cristão, eu acredito na parte espiritual também. Existe a parte espiritual. Mas eu acredito que nem tudo é espiritual. Porque se fosse assim também,
quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden e eles não obedeceram à ordem de Deus, eles tiveram que pagar por essa consequência da desobediência. Então, se Deus tivesse olhado somente que foi o diabo que levaram eles a desobedecer, então só o diabo teria sido punido, como foi punido. Mas no caso, Adão e Eva também recebeu as consequências da sua desobediência. Então a gente vê que o mal, de fato, ele interfere na vida da pessoa, mas a escolha sempre será do ser humano. Sempre será do ser humano. Então eu acredito sim que existe o lado espiritual da coisa, mas acredito que a maior parte das nossas decisões, elas são humanas. Elas são racionais ou irracionais. Mas, deixando um pouquinho o lado espiritual de lado, então hoje eu estudo a psicanálise, entendo hoje porque o ser humano ele não consegue mudar. E por que o ser humano não muda? Porque ele tem conflitos emocionais. Ele tem conflitos. Há muitos conflitos. As nossas atitudes, elas são geradas por emoções. Então a maior parte da nossa vida, das nossas decisões, elas são tomadas por emoções. E essas emoções, na maioria das vezes, elas são inconscientes. Como raiva, uma briga no trânsito, você não estava esperando aquilo, mas acontece. Uma discussão com a pessoa que você ama muito. Sabe, uma situação que você não queria fazer, você acaba fazendo por conta de uma emoção mais forte. E por aí vai. Então, hoje eu sei que o ser humano, as atitudes que ele toma, é mediante as suas emoções. E quando essas emoções estão afloradas, elas não estão equilibradas, é aí que aí começam então as consequências de problema. Então hoje a psicanálise, eu estudando a psicanálise, eu sei que o ser humano ele é corpo, ele é uma alma, mas ele também tem uma mente. E essa mente, ela precisa sim ser tratada. E como é que funciona? Como é que a psicanálise ela chegou nesse conceito sobre o ser humano? Então, Freud, ele desenvolveu uma técnica, né, sobre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Eu vou deixar aqui a foto para você poder ver como é que Freud ele estudou a mente humana e chegou a essa conclusão. A nossa mente ela é algo abstrato, né? Você não consegue ver, você não consegue sentir. Freud foi muito inteligente nesse desenho do iceberg, porque ilustra de forma correta como funciona a mente humana. Então, a parte de cima é a nossa consciência. O que é a consciência? A consciência é o que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento. Você está me ouvindo, você está consciente das coisas que você está fazendo, o que você vai fazer. Então, essa é a parte consciência da mente. O pré-consciente são aquelas lembranças mais frescas, aquelas lembranças que você não lembra o tempo todo, mas elas já estão prontas ali na sua memória. Por exemplo, se eu perguntar para você, ou uma pessoa perguntar para você, qual o endereço da sua casa? Você não lembra disso todo dia, mas rapidinho ela vem à sua memória, porque ela está no pré-consciente. Agora, e o inconsciente? O inconsciente é a parte mais profunda da mente. É lá onde estão os nossos medos, os traumas, os complexos, as lembranças boas e também as lembranças ruins. Então, o que leva o indivíduo a ter ansiedade, depressão, tristeza, angústia, medo, complexo, enfim, muitas outras situações
é quando o que está escondido lá no íntimo, lá no inconsciente, ele vem para o consciente. Quando essas emoções vêm para o consciente, dependendo do tipo de trauma que a pessoa tem, bloqueia ou acaba impedindo a pessoa de desenvolver como pessoa. E como é que a psicanálise ela pode me ajudar? Então, se por um lado eu acreditava que tudo era o diabo, e hoje eu não acredito que tudo é o diabo, hoje eu acredito que o ser humano ele pode ressignificar a sua mente, ele pode mudar o seu comportamento vencendo os seus traumas. As lembranças elas vão permanecer, elas ficam enraizadas na mente, mas o mais importante é a pessoa vencer os seus traumas, os seus medos, aquilo que impede dela desenvolver como pessoa. Então, como é que o profissional, o psicanalista, ele trabalha? Ele leva a pessoa até a inconsciência, lá para o lado do inconsciente. Então, lá no inconsciente, ele vai trabalhar desde a infância até a sua fase adulta, tudo que vem acontecendo com ela, ele vai trazer tudo isso ao consciente dela, para assim poder tratar e assim o próprio paciente chegar e tomar suas próprias decisões diante do que ela vai falando para o profissional. E o profissional vai ajudando ela a se libertar de uma vez por todas, desenvolver de uma vez por todas dessas crendices ou problemas que vêm degenerando o lado emocional da pessoa. Então, diante desse estudo, eu cheguei à conclusão então que o ser humano ele precisa muito de Deus, obviamente, né? Através da fé, mas aquilo que a fé não pôde fazer, ele tem que procurar um profissional para se cuidar, para se tratar. Eu não estou aqui duvidando da fé. Para quem crê, tudo é possível, mas tem gente que, mesmo crendo, ela não consegue. E Deus ele deixou os terapeutas para isso. Se seu carro quebra, você vai levar ele aonde? No mecânico. Se você precisa comprar alimento, mantimento para sua casa, você vai aonde? No mercado. Você está com dor de dente, você procura quem? Um dentista. Mas se Deus deixou os psicólogos, psicanalistas, deixou os psiquiatras, justamente para ajudar a pessoa no seu desenvolvimento mental e ajudar a pessoa a ter um equilíbrio, porque existem muitas pessoas que elas não conseguem realizar seus sonhos, seus objetivos, não têm um propósito de vida, não conseguem se livrar da tristeza, da angústia, por causa desses traumas que estão enraizados lá na sua inconsciência. Então tem muita gente, principalmente dentro das igrejas, sendo vítima dessa exploração mental, a qual o pastor também, por falta o pastor ignorante, porque tem pastor que conhece a Bíblia, sabe de teologia, mas na sua ignorância mental vive cobrando as pessoas, falando que Deus vai castigar, que o diabo vai matar. Então tem muitas denominações por aí, instituições que trabalham dessa maneira, bombardeando, escravizando a mente da pessoa, e a pessoa fica dentro da igreja com medo de Deus e com medo do diabo. E não consegue dar um passo na vida por conta desses golpes na mente dela. Isso acontece dentro das igrejas, fora das igrejas, acontece nas mídias por aí também. Por isso a importância de procurar um bom profissional para poder se tratar e buscar ter uma vida mais equilibrada. E aqui eu quero fazer um pequeno paralelo, né? Paulo, ele escreveu uma carta lá no livro de Sabedoria, Gálatas, capítulo 5, no versículo 22,
ele fala sobre as obras da carne e ele fala sobre os frutos do Espírito. As obras da carne nada mais são que as nossas emoções. Os frutos do Espírito nada mais é que a consciência. Sempre vai haver esse conflito entre emoções e consciência. Entre uma mente consciente e uma mente inconsciente. Sempre vai haver esse conflito. Todas as vezes que nós estamos sobre os impulsos das nossas emoções, vai haver uma consequência, porque sempre vamos ter sentimentos. O problema é o que nós vamos fazer com eles. Então, quando Jesus ele deixou um mandamento, ele disse, primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo seria semelhante, amar o próximo como a ti mesmo. Dentro desse amar o próximo está amar seu inimigo. Eu pergunto para você, é fácil amar o seu inimigo? Não é fácil. A gente não consegue amar nem quem a gente conhece, quanto mais amar um inimigo. Mas Jesus disse que isso é um mandamento. Amar o inimigo é um mandamento. E a única forma de amar o inimigo é estando o quê? Consciente. Consciente. O que é estar consciente? Estar consciente é saber, de fato, o que tem que ser feito. Então, aqui dentro, eu não vou amar o meu inimigo. Se for depender dos meus sentimentos, eu não vou amar. Mas a minha consciência de fé, de cristão, fala que eu tenho que amar meu inimigo. Não é andar com o meu inimigo, veja bem, amar. Olhar para ele com olhos de misericórdia. Aceitar o perdão dele ou não. Orar por ele todos os dias. Então é ter essa consciência. Ele é meu inimigo. Mas eu não posso desejar o mal. Porque dele Deus cuida. Então isso é consciência de fé. Agora, o que acontece de forma inconsciente? Bom, Jesus disse para mim amar meu inimigo. Quero que esse sujeito aí, não quero nem conversa com ele. A vida dele está na mão de Deus. Já perdoei, mas não quero nem conversa. Isso é um amor inconsciente. Você entendeu? Então, na maioria das vezes, é isso que acontece com as nossas atitudes. Nós somos mais inconscientes do que fazemos do que consciente do que devemos fazer. Então, é isso que eu gostaria de trazer hoje sobre a diferença entre a consciência e o consciente. Por que passar com um psicanalista? Como é que ele pode te ajudar? E você entender que precisa buscar um equilíbrio. A gente precisa estar equilibrado entre a nossa mente e o nosso espírito. Estarmos alinhados para que a gente possa crescer e desenvolver como pessoas. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar mais sobre saúde emocional e sobre saúde espiritual, para poder ajudar você de alguma forma a se livrar das suas angústias, tristezas, ansiedade e buscar ter uma vida mais plena e mais consciente diante de Deus. Então, te espero até o próximo vídeo. Eu gostaria que você compartilhasse com mais pessoas, para que outras pessoas sejam ajudadas e você também seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.